meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais um conteúdo, né? Hoje a gente vai falar de som, o som como expressão, né? Que era o que a gente já estava conversando em aula Zoom. Eu gravei esse vídeo aqui só para reforçar o que nós conversamos e também, para quem não conseguiu assistir, né, as aulas Zoom, poder ter o conteúdo aí gravado para poder estudar. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de som, a gente primeiro tem que pensar sobre como que é o som à nossa volta, né? Como que ele se faz à nossa volta. E o mais importante de tudo é a gente entender que em todo o mundo, gente, seja no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, independente do lugar do mundo, não há lugar com silêncio 100% absoluto, tá? Gravem isso. Professora, mas se eu estiver num quarto fechado, como que vai ser esse silêncio? Eu vou estar em silêncio, não vou estar ouvindo nada. Aí é que tá. Você vai estar ouvindo até o barulho do seu próprio corpo, o barulho da sua respiração, né? Vai haver também o barulho das palpitações do seu coração, embora você não ouça, mas então não existe lugar 100% absoluto, né? Eu não vou parar para ler tudo que está escrito aqui, porque eu fiz essa parte escrita para vocês poderem ter o material resumido que eu já botei lá no Google Classroom, né? E se eu for parar para ler tudo, a gente vai ficar com um vídeo muito grande, eu tenho certeza que vocês não vão assistir até o final. Então, só botei mesmo aqui como um resumo e eu vou falando para vocês, tá bom? Não se apeguem a ler. Se vocês quiserem ler, deem um pause ou então acessem o material que eu deixei para vocês, tá bom? Então, gente, por que eu falo isso? Porque em todo lugar a gente é cercado por sons. Seja nos sons da rua, nos sons da nossa própria casa, né? Pessoas conversando dentro da nossa casa, o barulho da televisão, o barulho do ar-condicionado. Aqui em casa, a maioria dos meus vídeos vocês já devem ter percebido, né? O meu filho está falando alguma coisa atrás, né? Dadá ou alguma coisa do tipo, ou está chorando, né? Que é comum, né, gente? Então não há lugar 100% absoluto. E na rua, quais são os sons urbanos que nós temos? Os motores dos automóveis, de pessoas conversando nas ruas, que a gente pode chamar de burburinho, né? O barulho de passos, sinais sonoros, o barulho do vento também, que são os sons da natureza, do canto dos pássaros, da água correndo no rio. Então, a gente é cercado em todo momento por sons, né? E até se ficarmos por um minuto em silêncio absoluto, como eu falei para vocês, num quarto fechado, né? Ainda assim a gente vai ouvir o barulho do nosso corpo, o barulho da nossa respiração, né? Das palpitações do nosso coração. Então isso é muito comum, tá? A partir desse pensamento de que não há silêncio absoluto, né? O músico e professor Raymond Murray Schafer, né? Ele definiu o conceito de paisagem sonora. O que seria a paisagem sonora? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas só como curiosidade, deixei aqui também o que significa a origem da palavra som. Como que ela se originou? Do latim sono ou sonare, que quer dizer fazer ruído, emitir algum barulho. Vamos para o próximo slide. Paisagem sonora do Schafer, né? Como que ele criou esse conceito? Esse conceito ele é criado para designar os sons que fazem parte do nosso cotidiano, né? O que pode compor a ambientação de sons dispostos no espaço. Então, assim como na nossa casa, a gente tem a organização dos móveis, de um lado você tem um sofá, do outro lado você tem uma estante, do outro lado você tem a sua televisão, atrás de você vocês têm a porta, né? Só um exemplo. Da mesma forma em que a gente organiza os objetos, os móveis e tudo que a gente tem no espaço, o som também ele tem a sua ambientação, né? A sua localização no espaço. Então, por exemplo, você pode estar andando na rua e, como eu falei para vocês, à frente de vocês pode ouvir um bebê chorando, né? Atrás de vocês podem ouvir burburinhos. Do meu lado esquerdo eu posso ouvir a buzina de um carro. Então, o som, ele também tem a sua ambientação no espaço, né? E eu coloquei aqui uma breve ilustração que eu consegui achar na internet. Foi bem difícil encontrar algo que pudesse esclarecer de uma forma de imagem isso para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, o canto dos pássaros, né?
Uma pessoa também aqui refletindo, né, no caso, isso também acaba emitindo também, de certa forma, algum som, né? O trem, né? O barulho do trem na rua, uma pessoa pisando numa sacola plástica, né? Aqui eu achei até engraçado, né? O barulho de um pum, por exemplo, alguém pode soltar um pum na rua, isso já é um som, né? O barulho de uma quadra de esportes, né? Então aqui tem diversas situações acontecendo ao mesmo tempo que fazem com que o som, né, tenha a sua ambientação no espaço. Então, cada local vai emitir um som diferente, né? Seja por nós, seres humanos, por automóveis ou por coisas naturais, né, da natureza. Vamos lá, e a propagação do som? Como que ela pode acontecer? Para o campo da física, né, para quem ainda não estuda física, não teve a questão da física ainda, a física ela vai estudar os elementos da natureza e como que ele se dá no espaço. Então, para a física, o som ele é uma onda e ela pode ser produzida por meio de vibração dos corpos, né, podendo se propagar em meios materiais. Então, por exemplo, quando eu falo algo, o que sai da minha boca vem sair para o espaço como uma forma de vibração, né? Como uma forma de onda sonora. E isso também acontece com a música, com todos os tipos de som que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui eu botei o barulho, por exemplo, de um megafone, né? Então, aqui, ó, ele vai se propagar pelo espaço. Então, por exemplo, eu estou aqui falando num determinado espaço da minha casa, né? Até onde a minha voz ela é ouvida? Eu acredito que ela seja ouvida aqui até o meu quintal, porque o meu quintal é bem perto de onde eu estou. Então, o meu som ele se propagou até a região dali do meu quintal, né? Então, a propagação de som, ela também tem um alcance, até onde esse som é alcançado, até que região ele atinge, né? No campo da arte, o som ele é capaz de transmitir sentimentos e emoções, né? Então, por exemplo, a partir de uma determinada música, você pode se sentir mais calmo, tranquilo, pode trazer uma sensação de tranquilidade, ou você pode, por exemplo, estar numa rave, né, ouvindo música eletrônica e sentir uma adrenalina para dançar. Então, isso são sensações, né? E também pode estar ligado à questão sentimental. Você está meio para baixo, hoje você quer ouvir uma música mais lenta, uma música mais calma para refletir. Então, isso também está ligado muito a questões da emoção, né? E é possível captar os sons da realidade do cotidiano, ou seja, do que está à nossa volta, e também transformar em música, né? Na nossa aula do Zoom, né, teve a Lídia, por exemplo, que fez um certo som a partir de copos, né? Foi bem bacana, né? Ela fez ali um ritmo com copos, né? Então, assim, são elementos do cotidiano, né? Que ela ali transformou em um ritmo. Então, é muito comum também. Por exemplo, você tá fazendo o papapá, pé com pé, papapá, pé com pé. Bateu as mãos e os pés ao mesmo tempo, né? Pode criar um ritmo também. Então, são elementos do cotidiano que a gente pode usar como música. E como é que nasceu a música? Nasceu desde a pré-história, como até deu aqui o exemplo da batida dos pés e das mãos, e eram assim que os homens da pré-história faziam ritmo, faziam música, né? Não havia instrumentos a princípio, no início, né, da história. Os instrumentos eles foram criados logo depois. A gente tem aqui, por exemplo, a flauta pré-histórica, né? Quando o homem percebeu que podia, né, haver ritmo, haver som, ele foi criando instrumentos. Então, a gente tem aqui a flauta pré-histórica, que foi criada por um grupo de arqueólogos, que foi criada, não, desculpa, foi encontrada por um grupo de arqueólogos, né, que remete ao período pré-histórico. E, geralmente, nesse período da pré-história, havia muito cultos religiosos, né, para divindades, para ancestrais. Então, provavelmente, havia uma dança ritualística que vinha a partir, né, dessa mão com mão, pé com pé, e por aí foi também surgindo os outros instrumentos para poder dar mais ênfase, né, a esses rituais e criar música.
Também a gente tem o que chamamos de grafia musical. O que seria grafia musical? A grafia musical é uma forma onde o som pode ser lido e entendido, né? E a partir disso, o músico consegue compor ou tocar instrumentos, né? A partir dessa grafia. É a forma em que o som ele pode ser lido. Então, por exemplo, numa orquestra, todos os músicos que estão ali, né, tocando diversos instrumentos, eles têm ali uma folhinha, né, que fica até presa num tripézinho. E ali tem o que a gente chama de partitura, né, onde eles vão ler a música e vão saber o que tocar. Mas, professora, como que eles conseguem fazer essa leitura? Através dos elementos da grafia, que são notas, cifras, tons e semitons, pentagramas e partituras. Então, isso vai estar descrito, né, de forma como que eles conseguem transformar aquilo em som, em música. E quais são as principais notas? Na verdade, só tem essas notas, né? É o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí eu até deixei aqui também para eu mostrar para vocês, ó. Ver se está gravando ainda. Tá sim. Vou tentar ser mais rápida para o vídeo não ficar muito longo. Eu até coloquei aqui para vocês também um piano virtual para vocês entenderem. Deixa eu baixar o som aqui do desenho do meu filho. Para vocês entenderem como que são essas notas, ó. Gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá. Então, gente, existem também os tons e semitons. Mas, professora, como que eu consigo saber o que é tom e o que é semitom? Os tons e semitons são intervalos da escala harmônica. Então, o menor espaço entre eles pode ser chamado tom e o maior espaço pode ser chamado de semitom. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o teclado virtual, ó. Cá, não existe muita diferença, olha só. Agora, olha só essa diferença daqui. Olha só a diferença. Pra cá. Pra cá. A diferença não é tão grande de um para o outro. Diferente daqui, ó. A partir dessas grandes diferenças que tem um espaço também para o outro, tá, gente? Vamos lá. Além das cifras e dos tons e semitons, a gente também tem o pentagrama, né, que pode também ser chamado de pauta, e a partitura, que é o documento final da leitura do músico, né? Então, no pentagrama, a gente tem isso como 5 linhas, né? Onde aqui eu vou colocar os símbolos musicais, que são as cifras, né? Então, aqui, ó, eu vou ter 5 linhas e a partir dessas 5 linhas, ó, eu vou colocar isso dentro da partitura. O que é importante a gente saber? O pentagrama, que são essas 5 linhas, ele está dentro da partitura, né? O pentagrama ele é um pedaço da partitura. É como se eu pegasse isso daqui, ó, passei sem querer. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e recortasse, né? Aqui, ó, e recortasse um pedaço aqui da partitura, chamando ele de pentagrama, né? Então, numa partitura tem vários pentagramas, né? Calma aí. Aqui, ó, um pentagrama, dois pentagramas,
passei sem querer de novo, eu tô com meu filho no colo, né? 1 pentagrama, 2 pentagramas, 3 pentagramas, 3 pentagramas, 4 pentagramas. Eita caramba! Então, a partitura é o documento final de forma que os músicos consigam ler, né? E dentro da partitura tem todos esses elementos, notas, cifras, pentagramas, tá bom? Também temos dentro dele, né, da partitura, a clave de sol. A clave de sol é o símbolo musical que indica a posição da nota sol em uma pauta. Então, a gente não tem a nota sol, como eu mostrei aqui para vocês, ó, essa notinha aqui, ela inclusive ela é representada pela letra G numa cifra, numa partitura, desculpa. Então, a nota sol, ela vai ser identificada aqui de alguma forma. A nota sol é essa daqui, ó. Aqui. Então, como que eu consigo identificar ela? Através da clave de sol na partitura, tá bom? Vamos para o próximo para não ficar muito longo o vídeo. Propriedades do som. As propriedades do som, elas são aqueles elementos que vão fazer com que a gente consiga identificar, né, que compõem o som. Ele pode ser dividido em altura, intensidade, timbre e duração. Né? A altura ela vai determinar se o som é agudo ou se ele é grave. Quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. Quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som. Então, a frequência, por exemplo, aqui nessa representação gráfica, é essa quantidade de voltinhas que estão dando aqui, né? O som grave tem menos voltinhas, então ele tem uma frequência mais baixa. O som agudo tem mais dessas voltinhas aqui, então ele tem uma frequência mais alta, ele é mais agudo. Eu consigo identificar isso graficamente através, né, desse desenho aqui, né? Como é que eu consigo ver isso através de som? Vamos lá, vamos de novo para o piano virtual. Acho que eu até deixei aqui, ó. Por exemplo, vamos para o dó, nota dó. Nota dó grave, nota dó mais aguda. A mesma nota, ó. Dó, dó, ré. Então, o agudo desse ré aqui, ele tem mais frequência do que esse ré aqui. O agudo deste dó aqui, que é a mesma nota, é a mesma, tem mais frequência do que esse dó aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vou botar de novo para vocês diferenciarem o som. Nota grave do dó, nota aguda do dó. É a mesma nota, só que aqui ela está em agudo e aqui está em grave. Vamos voltar aqui para o esqueminha. Ops, passei sem querer aqui. Vamos voltar aqui para o esqueminha. Intensidade. A intensidade, ela se relaciona com o volume, a forma em que eu alcanço o som. Eu falei para vocês no início, né? A intensidade da minha voz vai fazer com que ele seja alcançado em um determinado local. Aqui eu estou falando. Se eu estivesse gritando, a minha voz ela iria muito mais longe, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai gritar socorro, a voz dela ela vai ser alcançada por um local bem mais distante do que como se ela estivesse sussurrando. Com a intensidade, ela vai definir o volume, né? Até que ponto que a voz é alcançada, até que ponto o som é alcançado, né? Por exemplo, eu poderia estar aqui com o meu computador ligado numa caixa de som, e o som que eu estou botando aqui para vocês do piano virtual poderia ficar bem mais alto, né? Então, é assim que a gente mede a intensidade. Isso também pode ser controlado pelo músico, né? Então, ele tem vários... por exemplo, a gente tem os amplificadores para poder fazer com que o som fique mais alto ou fique mais baixo. Tudo isso tem a mesa de som, né? Por exemplo, você vai falar no microfone. Você não quer falar tão alto, você diminui o som do microfone, né? Vamos lá, a duração. A duração ela vai indicar o tempo em que as notas e intervalos estão dentro de uma composição, né? Então, cada nota ela tem um tempo.
Vamos dar uma volta aqui de novo aqui no piano. Ops, passei sem querer de novo. Vamos lá, porque eu fico meio bugada na hora de gravar o vídeo, não sei porquê. Ó, olha quanto tempo vai ter a nota dó, ó. 1, 2, 3, ó. Olha quanto tempo da duração dessa nota. Olha só. 3 segundos, mais ou menos. Vamos para essa nota aqui, ó. Do mesmo dó. Mesmo tempo, né? Então, é o tempo em que a nota ela vai ter a duração. Deixa eu botar esse dó aqui também, ó. Aqui é dó, ré, mi, fá. Esse aqui é fá. Ó, fá. Acho que esse piano aqui, como ele é virtual, todos eles têm mais ou menos 3 segundos. Mas se a gente for realmente para um piano mesmo de verdade, vocês vão ver que cada nota tem uma intensidade diferente. Esse aqui é virtual, né? Então, a duração ela também vai ser definida aqui na partitura. Né? Na partitura, aqui a partitura. A partitura ela vai demonstrar também a duração de cada nota. Né? Se ela é mais larga, se ela é menor, vai ser definido através disso. Tá bom? E o timbre? O timbre ele é a identidade do som. Né? Ele é a identidade do som. Você consegue diferenciar o som, por exemplo, de um piano a um som de uma flauta, né? Porque ambos são diferentes, o timbre é diferente, né? Você consegue, por exemplo, identificar o som de uma bateria com saxofone, porque o timbre é diferente, né? O som que sai desses instrumentos musicais são diferentes. Da mesma forma, como a minha voz não é igual à voz de vocês. Né? O meu timbre de voz é diferente do timbre de voz de vocês. Então, o que acontece? Você liga para a casa do fulano, você já sabe se é ele que atendeu ou não, né? Será que foi a mãe dele que atendeu? Né? Tu ligou pro teu amigo. E aí, ele atendeu. Oi, fulano, tudo bem? Você não vai pedir para falar com ele, porque você já sabe que é ele que está falando. Você conseguiu identificar o timbre da voz dele, né? Mas se for a mãe dele ou outra pessoa desconhecida, você vai falar, oi, fulano, oi, boa tarde, eu gostaria de falar com fulano de tal, né? Porque você não identificou que aquele não é o timbre de voz do seu amigo. Então, timbre é a identidade. Vamos para os tipos de instrumentos. Quais são os tipos de instrumentos que a gente tem? Né? Primeiro, a gente tem que ver que existem vários tipos de instrumentos. Não são todos que eu coloquei aqui, porque também o vídeo vai ficar muito longo. Eu coloquei os principais. Né? Temos instrumentos de corda, onde o som é produzido através da vibração com o atrito entre as cordas. Então, as cordas elas vão entrar em conexão uma com as outras, né? Elas vão entrar em atrito. Né? Atrito é o quê? É uma conexão, onde elas se tocam, né? E a partir disso, o som será emitido. Esse atrito ele pode ser tocado pela própria mão do músico, um violão, por exemplo, é a própria mão do músico, ou por um arco, e eu coloquei aqui alguns exemplos, onde existe, né, um arco. O violino exige arco, a viola, violoncelo, passei sem querer, o violoncelo, o contrabaixo já não, né? E a harpa também não, a harpa é dedilhada pelos próprios dedos do músico. E aí eu coloquei um videozinho aqui, que eu vou pedir para vocês assistirem quando forem acessar o material. Se eu for colocar cada vídeo que eu coloquei aqui, vai ficar muito longo, tá? Tipos de instrumentos de sopro, onde o som ele é produzido pelo ar que passa dentro dele. Como que é esse ar? Pelo sopro do músico. E aí isso, gente, depende do fôlego do músico, né? A pessoa que trabalha com esse tipo de instrumento, né? Que são músicos, trabalham em orquestras, eles também têm que ter todo um treinamento de respiração. A gente costuma respirar pelo pulmão, né? Mas você já tentou respirar pelo diafragma? O diafragma fica localizado mais na parte do abdômen, né? Respirar, digamos pela barriga, que você vai conseguir respirar pelo diafragma. Então, a respiração pelo diafragma permite com que o músico tenha mais fôlego para conseguir soprar por mais tempo, né? Então, a gente tem aqui o saxofone, que é muito comum a gente ver ele, né?
flauta, clarinete, oboé, o fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, tudo isso são instrumentos de sopro. São só esses que existem aqui? Não, tem muito mais outros em outras culturas, inclusive culturas do Oriente, né? Só que nem todos a gente conhece. A gaita também, né? Que eu não coloquei aqui, mas também existe a gaita. Tipos de instrumentos elétricos. Né? Os instrumentos elétricos, é óbvio, vão precisar de uma eletricidade, para sua propagação poder ser bem maior. Esses aqui são mais conhecidos, né? Vocês que gostam de pop, rock, música eletrônica, então vai ter muito disso, né? Nos tipos de instrumentos, né? Elétricos. A guitarra, ela precisa de, por exemplo, um amplificador para poder desculpa, a guitarra ela precisa estar conectada com a eletricidade. Desculpa. E ela pode se propagar por mais tempo com os amplificadores, né? Então, você pode colocar ela conectada com o amplificador e o volume e a intensidade ser bem maior. Eu coloquei aqui, gente, um solo de guitarra muito bacana, tá? Seria bacana vocês assistirem. E os tipos de instrumentos que são as percussões? Esses instrumentos, gente, eles já são produzidos, né? O som ele é produzido por meio do impacto. Eu posso bater direto com as próprias mãos. Geralmente esses instrumentos aqui, ó, onde não exige, né, baqueta. Baqueta é aquilo que é mais usado aqui na bateria, né? Para bater aqui nos pratos e bater também em cada elemento aqui, né? Tem o tambor, tem o jumbo, tem um monte de instrumento, como é que eu posso dizer? De tambores aqui diferentes, né? Então, aqui eu bato com a mão, que é o pandeiro, né? Aqui eu posso bater com a baqueta, isso também faz parte aqui geralmente da bateria, né? Ops, passei sem querer. Aqui eu também posso bater direto com um batuque aqui também de uma baqueta. Muito sacudido. Então, gente, é por meio do impacto, né? Você bateu, gerou impacto, está acabando produzindo som, né? Então, é muito explorado em tribos indígenas, por grupos baianos como a Banda Olodum. A Banda Olodum, gente, é um grupo baiano que fez muito sucesso, inclusive gravou até já com o Michael Jackson, né? É muito bacana vocês assistirem esse vídeo que eu botei aqui para vocês, tá? Então, tribos indígenas tem muito disso, de ter o batuque, né? De ter os tambores. Inclusive, eles mesmos produzem, né, seus próprios instrumentos. E a gente também tem um tipo de ritmos brasileiros, né? Gente, ritmo, tem diversos ritmos. Tem o pop, tem o rock, tem MPB, tem as músicas pop internacionais. Então, assim, o ritmo ele vai estar muito ligado à questão do gosto pessoal. É uma forma subjetiva. O que eu gosto, né? Só que a gente também não pode esquecer das nossas origens culturais. Eu coloquei aqui, não pude colocar todos, né? Mas eu coloquei aqui os mais importantes que fazem parte da nossa cultura, que é também faz parte da nossa história brasileira, né? A gente tem esses ritmos que são muito ligados à questão de festejos, né? Culturais. A gente tem o axé, que é típico da Bahia. A gente tem o forró e baião. Os dois ritmos são advindos do Nordeste. Geralmente o baião está muito ligado à questão dos grupos de cangaceiros, né? Aquela questão do Nordeste, que era muito comum também na nossa história do Brasil. Não agora, né? Mas um século anterior. O shot, de origem alemã, né? Ele veio da Alemanha e os europeus trouxeram para o Brasil. O chachado, vindo do sertão de Pernambuco, né? E o samba, estilo de herança africana, trazida pelos escravos. Olha só, o povo mais rejeitado no Brasil colonial é aquele que trouxe o samba, né? Que veio de origem africana. E hoje o carnaval, o nosso carnaval, ele é baseado no samba, né? Justamente por um povo que era abastado, né? Que não era nem considerado gente. Então eles trouxeram essa cultura do samba, assim como também trouxeram a capoeira, trouxeram muitas coisas também da África, né? Que eram advindas da cultura africana e que hoje se estabeleceram como cultura nossa, né? Então, por isso que nós somos, né, afro-brasileiros, né? Então é isso, gente. Acabou. Esse é o último slide.
Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir ao máximo, na medida do possível. Eita, deu 30 minutos, mas espero que vocês gostem e tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Dúvidas ainda, me procurem, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.